Vambora! Vamos lá, quarta-feira, dia 12 de novembro. Vamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show. Vamos aqui falar sobre a rodada de ontem, né? Tivemos uma rodadinha com 3, 5, 6 jogos, né? Exatamente. Tivemos 6 jogos acontecendo na rodada de ontem. Rodada de terça-feira. Vamos aqui passar por cada um dos jogos, né? Tivemos um belo jogo entre Sixers e Celtics. Jogo pegado. Tivemos atropelo em Oklahoma. O gigante fez mais uma vítima. Tivemos mais uma vitória do Knicks, mais uma vitória do Raptors. Tivemos mais uma grande atuação do Jokic. Bastante coisa pra falar sobre a rodada de ontem. Tem muita notícia pra comentar também, né, cara? Temos aí algumas aspas do Draymond Green, né, que eu quero trazer aqui pra gente dar uma discutida. Tem notícias sobre Sacramento Kings, né? Teremos aí um desmanche em Sacramento. Comentar sobre Anthony Davis no mercado, uma notícia também importante para falar. E também temos mudanças no All-Star Game. De novo, né? Adam Silver viciado em mexer no All-Star Game, uma coisa impressionante. Se dedicasse tanto tempo assim para melhorar a arbitragem da NBA, às vezes as coisas estariam melhores, né? Enfim, esses são alguns dos assuntos que iremos abordar no programa de hoje. Desde já agradeço a sua audiência, né? Muito bom ter você por aqui. Antes de começar, só quero, né, lembrá-los da parceria do canal com a Centauro, né? A Centauro é parceira do canal Switch TV BR. Lá na Centauro você encontra diversas promoções nos mais diversos produtos, né? Por exemplo, chinelo do Chicago Bulls, 46% de desconto, saindo por R$18,99. Toma. Chinelo da NBA, do Chicago Bulls também, ó, o Chicago Bulls em alta, hein? R$18,99. Aqui, ó, mini bola de basquete CBB, R$20,69. Isso aqui é um presente legal, tá? Você que tá querendo presentear o seu amigo, né, ou a sua amiga que curte basquete, pô, uma mini bola aí é sempre um presentinho maneiro. Aqui, ó. Olha aí, ó. Aqueles pinzinho, né, pra Crocs, ó, do Houston, do Nets. Pô, esse aqui do Spurs é maneirinho, hein? Esse do Spurs é maneirinho. Ó, bastante coisa aqui, ó, baratinha, velho. Aqui na Central tem muita coisa. Tem coisa cara, tem coisa barata. Mas as coisas caras tem desconto pra caramba, né? Vamos pegar aqui, né, uns produtinhos mais... Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Você pega aqui, ó. Uns produtos mais assim, né? Tênis de assinatura. Giannis Immortality. R$569. Isso aqui pra um tênis de assinatura é muito barato, pô. É muito barato, ó. Luca 4, R$949. Tênis de assinatura. Sabrina 1. Esse tênis é lindo, hein? R$949. Luca 77. Já falei várias vezes. No momento é o meu tênis favorito de basquete. R$683. Então, cara, aqui na Centauro você encontra absolutamente tudo. Ó, Zion 4 saindo por R$854. Enfim. Olha aqui, ó. Under Armour Swish. Olha aí. Meu tênis de assinatura? R$359, ó. Então, mano, dá um pulinho na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos. E, usando o cupom SWISH10, na hora de fazer a sua compra na Centauro, você garante mais 10% de desconto. Então vai lá na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos. E se alguma coisa te chamar a atenção, que eu tenho certeza que vai acontecer, porque a Centauro é brincadeira, tudo te chama a atenção, você bota o cupomzinho SWISH10 e aí você garante esse descontão maravilhoso de 10%. E de quebra vai estar ajudando aqui, né, o canal. Fechou? É isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos começar, né? Roda a vinhetinha. E aí, na volta, a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem da NBA. Vamos lá, pessoal. Deixa eu botar aqui na tela. Ó, vamos lá, pessoal. Tivemos uma rodada, né, não tão, né, recheada de jogos, mas tivemos alguns joguinhos interessantes.
Né, a rodada começou com o Toronto Raptors vencendo fácil o Brooklyn Nets por 119-109, né? O Toronto Raptors que tá numa ascensão interessante, né, cara? Você pega aqui os últimos jogos de Toronto, são 5 vitórias nos últimos 6 jogos pro Raptors, cara. O time tá numa subida bacana, tá numa crescente bacana, né? Brandon Ingram vindo para 25 pontos, Brandon Ingram começando a temporada muito bem, né? Muito bem. Dentro de quadra ele tá bem demais, né? Mas fora de quadra ele tem feito umas coisinhas, né? Bem babaquinha, né? Aquele caso ali da garrafa d'água que ele jogou no funcionário, né? Ele jogou no chão e acabou pegando um funcionário ali do Raptors. Cara, babaca pra caralho, né? Uma atitude... Não sei, nem sei se eu cheguei a comentar aqui no canal. Eu sei que comentei lá no Twitter. Babaca pra caralho, uma atitude de merda. A NBA até multou ele em... Acho que foi $25 mil, alguma coisa do tipo. Então, assim, babaquinha, mas está jogando muito bem, né? Tá tendo um início de temporada bem legal lá em Toronto. Emmanuel Quickley também, começando bem a temporada, 24 pontos pra ele ontem. Scottie Barnes, 15 pontos e 11 rebotes pra ele. Toronto tá jogando bem, cara. Tá encaixadinho, o time tá funcionando. Não sei, sinceramente, até onde esse time vai. Eu admito que eu não boto muita fé nesse time do Toronto. Mas eles estão começando bem a temporada, né? Acumulando vitórias e estão numa sequência aí muito boa. Ontem, enfrentando o fraquíssimo Brooklyn Nets, eles, né, sustentaram o bom momento. Outro que tá vivendo um momento muito bom é o New York Knicks, né? Jogando em casa lá no Madison Square Garden, o Knicks teve mais uma apresentação de gala do seu ataque, 133-120, né? O ataque do Knicks vem sendo um dos melhores dessa temporada, né? Tanto em produção como em basquete jogado mesmo, cara. Tá muito bonito ver esse ataque do Knicks, né? O Mike Brown realmente tá mudando as coisas por lá, né? O Knicks que nos últimos anos com o Thibodeau teve um dos ataques mais modorrentos da NBA, né? Um dos ataques mais pragmáticos da NBA. Nessa temporada não, cara, é um ataque muito mais fluido, muita mais movimentação de bola, né? Os jogadores ali né, sendo mais envolvidos, né? Não sendo um time de só isolation, né? Obviamente que tem situações de isolation, tem momentos onde o Jalen Brunson chama ali um mano a mano, mas numa frequência bem menor do que era com o Thibodeau, né? E o isolation do Jalen Brunson virou uma arma extra, não virou arroz com feijão. O arroz com feijão desse ataque do Knicks com o Mike Brown é o quê? Muita movimentação de bola, muita troca de posição, todo mundo se movimentando, todo mundo participando, né, gerando muito arremesso. E aí tem, né, o extra do Towns no individual, do Brunson no individual. Então, eu tô gostando bastante da dinâmica desse ataque do Knicks. E ontem, cara, foi um show, né? Só no primeiro tempo, o Knicks meteu 77 pontos, uma coisa absurda. Foi pro intervalo vencendo por 23, com 7 jogadores beirando os dígitos duplos de pontuação, né? No segundo tempo, o Memphis deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada, especialmente no quarto período. Mas aí já era tarde demais. O Knicks já havia aberto uma vantagem muito grande e aí foi só questão de administrar. O Knicks chegou à sua 7ª vitória na temporada, a 5ª vitória seguida, né, do Knicks. Invicto jogando em casa, o Nicão. E o Grizzlies segue acumulando derrotas com seu franchise player acumulando, né, atuações, né, cada vez piores, né? Ontem só no primeiro tempo o Ja Morant já tinha 7 turnovers, mano. Só no primeiro tempo. Você pega os últimos jogos dele. Tinha até anotado aqui. Cadê? Caramba, tinha anotado em algum lugar. Mas enfim, nos últimos 5 jogos do Ja Morant, ele soma 25 ou 26 turnovers, mano. Ele tá com menos de 36% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, velho. É bizarro, mano, assim. Igual eu já falei, velho. Ele claramente tá jogando de sacanagem. Claramente. E quem tá pagando o pato é o Memphis, né, velho? É o Memphis. Enfim. Situaçãozinha de merda ali do Ja Morant. E Knicks não tem nada a ver com isso. Foi lá, mais uma vitória na conta.
deste excelente ataque do Nicão, né, comandado por Mike Brown e tendo ali, né, Jalen Brunson, Anunoby, Mikal, todo mundo ali jogando muito bem. Jalen Brunson, inclusive, 32 pontos e 10 assistências para ele, né? Mais uma ótima atuação do Jalen Brunson. Karl Anthony Towns também com duplo-duplo, 21 pontos e 13 rebotes, né? Esses dois aí se beneficiando muito desse ataque do Mike Brown, né? Tirando muito proveito das novas ideias do treinador, do novo treinador do New York Knicks. Aí a gente teve um jogaço entre Philadelphia e Boston Celtics, esses dois que já protagonizaram alguns outros jogaços nesse começo de temporada. Ontem foi mais um. Jogo muito bom entre os dois, jogo lá em Filadélfia. No fim, o Sixers conseguiu sair com a vitória graças a uma jogadaça do Kelly Oubre, né? Ele pega o rebote ofensivo e consegue os 2 pontos que dão a vitória para os Sixers por 102-100. Mas para além dele, cara, Justin Edwards fez um jogo excepcional. 22 pontos com 5 bolas de 3 para o Justin Edwards. Impressionante o que ele jogou. Tyrese Maxey com mais uma atuação gigante, 21 pontos e 9 assistências para ele. Vitória muito boa aí de Filadélfia, a 7ª vitória do Sixers em 11 jogos. Sixers surpreendendo muita gente. E, mano, sem Paul George, sem Joel Embiid, né? Joel Embiid que ainda não tem uma previsão exata para voltar. Eu até tinha visto ontem, né, o Charania reportando, mas parece que ele ainda não tem previsão certinha para voltar à quadra, né? Só que mesmo assim, o Sixers está vencendo, acumulando vitórias. Muito bom, muito bom. Enquanto o Celtics, né, cara, fez um bom jogo, tá? O Celtics não foi mal, não. Muito pelo contrário, fez um jogo bom de Jaylen Brown. Fez um puta terceiro quarto, né, para colocar o Celtics na vantagem. O Celtics que foi pro intervalo perdendo por conta de um segundo quarto muito bom do Sixers. Mas no fim, o Kelly Oubre conseguiu aquele rebote ofensivo que, né, realmente definiu a brincadeira. Aí a gente teve o grande atropelo da noite, que foi o atropelo do Thunder pra cima do Golden State, né? O Golden State teve a volta do Curry, mas não adiantou de muita coisa não, né? Jogando lá no Paycon Center, o Warriors foi completamente massacrado por Oklahoma, que segue sem Dort, segue sem J-Dub, mas segue vencendo. Por quê? Porque o Thunder é pica na xereca, não tem jeito. Mas brincadeiras à parte, cara, foi um domínio absoluto de Oklahoma, né? O primeiro quarto, o Golden State até foi bem, o Golden State até chegou a assumir a liderança no primeiro quarto, ali faltando uns 3 minutos pra acabar. Mas a partir dali, cara, só deu Oklahoma, né? A partir dos 3 minutos finais do primeiro quarto, o Thunder meteu uma run de, acho que foi 44-12, 43-12. Eu tinha até anotado aqui, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó, o Thunder meteu uma run de 42-21. Né, dos 3 minutos finais do primeiro quarto até o fim do primeiro tempo, o Thunder meteu 42-21. Foi pro intervalo vencendo por 63-44. 63-44, cara. Forçando 12 turnovers, chutando para mais de 50% para 3 pontos e mais de 50% no geral. Perfeito no lance livre. O banco produzindo bem pra caramba, dominando os rebotes, limitando o Golden State a 40% nos arremessos. Cara, foi assim, foi um primeiro tempasso. E no terceiro quarto foi onde o Thunder fechou a conta, né? 44-28 de parcial. Golden State não conseguiu fazer nada. A defesa do Thunder anulou completamente o ataque do Warriors. O Steve Kerr também não ajudou, né? Colocando as piores lineups, as piores rotações possíveis, né? Usando Jackson Davis, usando Gary Payton, usando Quinton Post, né? O que facilitou muito a vida do Thunder, porque, né, no caso do Jackson Davis e do Quinton Post, são dois jogadores absolutamente lentos que não conseguem trabalhar a bola. E aí o Steve Kerr juntou esses dois, né, com Green, Butler, Kuminga, que são caras que não espaçam a quadra. E aí, mano, você tá com um time lento que não espaça a quadra, irmão, o Thunder vai te comer vivo.
vai te comer vivo, vai forçar turnover até não poder mais e vai te castigar na transição. Foi o que o Thunder fez, né? E aí tendo ainda o Shai brilhando, né? O Shai ontem, de novo, né? Não jogou o quarto período. O Shai que nesses primeiros 11 jogos do Thunder, ele não jogou o quarto período em 6 desses jogos. Não, em 12, né? Foram 12 jogos do Thunder. Em 6 ele não jogou o quarto período. Por quê? Porque o Thunder resolveu esses jogos antes. E mesmo assim, Malandro tem quase 30 pontos de média, cara. Nesses jogos onde ele não jogou o quarto período. Cara, ele é surreal, mano. Ele é surreal. E ontem, né, além dos 28, né, mantendo a sua sequência de 84 jogos seguidos, marcando 20 pontos na NBA, ele ainda atuou muito bem como playmaker. Foram 11 assistências pro Shai, gerando muito jogo pros seus companheiros. Então foi uma atuação absurda do Shai. O Chet também terminou o jogo sem errar um arremesso sequer. Uma atuação perfeita do Chet, 23 pontos com 9 de 9 no field goal, pegando ainda 11 rebotes. E teve Cason Wallace entregando uma defesa absurda em cima do Curry. Curry ontem não conseguiu fazer nada. Jogo horrível do Curry, muito por conta da marcação do Thunder, especialmente a marcação do Cason Wallace. Alex Caruso vindo muito bem do banco, a Jai Mitchell fazendo um grande jogo, a Zaya Joe vindo muito bem do banco. Então, cara, foi um mix de fatores que fizeram o Golden State ser atropelado. Foram as rotações bizarras do Steve Kerr, foi o jogo fraquíssimo de Curry e Butler. O Butler ontem ele tentou 3 arremessos, mano. 54 milhões de dólares pra arremessar 3 bolas no jogo. Isso é assustador, isso é bizarro. Então foi as atuações individuais ruins, foram as rotações do Steve Kerr e foi o Thunder, né, dominando, né, bizarramente, né? E é o que eu sempre falo, cara, é o que eu venho falando essa temporada inteira. É muito louco ver o Thunder fazendo o que tá fazendo sem ter um All-Star e um All-NBA, que é o caso do J-Dub, e sem ter um All-Defense em vários jogos, que é o caso do Lugendort. O Thunder não para de vencer, o Thunder não para de dominar, mesmo sem 2 caras que são fundamentais. E pensa o seu time. Se tira um jogador do seu time que é All-NBA e All-Star, você acha que o seu time ia se manter vencendo? Ia se manter dominando? Provavelmente não. É que o elenco do Thunder é tão bom e esse time é tão bem treinado que os caras conseguem permanecer vencendo. Inclusive, o Draymond Green, depois do jogo, ele deu uma declaração bem legal falando sobre o Thunder, né? Deixa eu até pegar aqui, ó. Fala bem bacana mesmo, cara. O Draymond Green costuma, né, dar uma... Né, de vez em quando ele dá uma provocada no Thunder, né? Dá uma provocada no OKC. Dessa vez ele deu o braço a torcer, cara. Ele falou o seguinte, ó, abre aspas. Para fazer isso acontecer, é preciso que os jogadores gostem um do outro. Dá para perceber que eles amam um ao outro, o que leva à magia. É preciso que todos entendam seus papéis no time, e eles definitivamente entendem os deles. Eles têm o líder, a segunda opção, e todos os outros que entram sabem qual é o seu papel. É assim que você vence nessa liga, e eles entendem isso. Eles são a máquina. Eles só entram e jogam, que era como nós costumávamos fazer naquela época, né? Falando do Golden State na época da dinastia. Quando você tem um líder que tem um compromisso com a excelência, como o Shai faz, todo mundo tem que seguir nessa linha, né? Então tá aí uma leitura muito boa do Draymond Green, e de fato é o que, assim, representa a realidade, né? Para mim, o grande mérito do Daigeno como técnico foi ter feito esse elenco do Thunder se tornar uma família, né? Você vê ali, mano, todo mundo tá jogando pelo outro, cara. Todo mundo tá se sacrificando pelo outro. Né? Obviamente que tem ali os principais jogadores, né? O Big Three, J-Dub, Shai e Chet. Mas você não vê esses 3 querendo se sobressair aos outros. Tá todo mundo na mesma pegada. Não é, eu sou a estrela do time, então eu não vou marcar. Não, o Shai marca pra caralho. Eu sou a segunda opção do time, quando o Shai estiver no banco, eu vou ser o protagonista pra caralho. Não, o J-Dub não faz isso. Ele comanda o ataque, mas ele compartilha a bola, ele tá ali jogando sem bola, se matando na defesa também. O Chet a mesma coisa.
E você vê que todo mundo que entra nesse time absorve a energia. Olha como o Hartenstein encaixou nesse time temporada passada. Olha o Cason Wallace, né? Como que chegou e olha o que ele virou. Olha o pitbull que esse cara virou. Olha o Ajay Mitchell nessa temporada que ele tá fazendo. O Ajay Mitchell, mano. Né? Ou AJ Mitchell, ainda me confundo na hora de falar o nome dele. Peço perdão ao menino Mitchell. Mano, leão em quadra. Defende pra caralho, ataca pra caralho. Candidato fortíssimo a Six Man of the Year, o Ajay Mitchell, tá? Candidato fortíssimo, né? Então, assim, o Thunder é isso, cara. Tá todo mundo ali pelo outro, né? Os moleques se gostam pra caralho. O elenco tem uma sinergia muito boa. E aí acontece o que o Draymond Green falou, mano. Os caras entram e jogam. E a magia acontece, né? Então, uma fala muito bacana do Draymond Green. Né? De fato, foi o que vimos ontem. Vimos um time enfrentando um bando, no caso do Golden State, que realmente pareceu um bando em quadra. Draymond Green, que inclusive também, né, deu uma cutucada no próprio elenco do Warriors. Olha o que ele falou. Vou pegar aqui, ó. Ele falou o seguinte: eu acho que todos estavam comprometidos em vencer depois da troca pelo Jimmy Butler na temporada passada, e em fazer isso de qualquer maneira possível. No momento não parece que é assim. Acho que todo mundo tem uma agenda pessoal nessa liga, mas você precisa fazer com que essas agendas pessoais funcionem dentro dos limites da equipe. Eu acho que aqui ele quis falar do Kuminga, tá? Eu acho que aqui ele quis... Acho que foi indireto pro Kuminga. Enfim. Se não funcionar, você meio que tem que se livrar da sua agenda, ou eventualmente ele será o motivo de alguém se livrar de você, né? Então o Draymond Green aí criticando, né, a postura dos jogadores do Warriors, falando que nesse momento eles, né, o time não tá comprometido, o time não tá focado no mesmo objetivo, né? Ele dá a entender que tem alguns jogadores ou algum jogador que tá colocando seus desejos pessoais acima do coletivo. Eu não consigo opinar em relação a isso porque eu não tô no vestiário, mas é algo que, de fato, né, trava o elenco. Né? Se não tá todo mundo com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, fica difícil competir, ainda mais nesse Oeste. Nesse Oeste, bichão, se você não tá focado, se o elenco não tá fechado, é dureza. É dureza arrancar a vitória. Né? E ontem, né, não deu pro Goldão da massa, que vem sendo uma decepção aí, né, cara? Né? Obviamente que a situação do Warriors não é caótica, né? O time já tem 6 vitórias e tal, mas assim, esperávamos mais desse Golden State, né? Especialmente em termos de desempenho. Né? Em termos de desempenho, eu esperava bem mais desse time. Mas eu ainda acho que esse time vai dar certo, cara. Eu ainda não abandonei o barco do Golden State, não. Até porque tá muito cedo pra abandonar o barco de qualquer um, né? Tirando, né, Brooklyn, enfim. Brooklyn já... Quem acreditava nesse Brooklyn fazendo alguma coisinha, pode largar o barco. Mas eu ainda acho que o Warriors vai encaixar, ainda acho que o Clippers vai encaixar. Mas né, tem que encaixar logo, né? Porque o Oeste não permite esse tipo de... não desaforo, né? Mas não permite esse tempo de espera, né? Você tem que funcionar logo. Né? E o Golden State tá demorando. Enfim, os últimos jogos aqui, pessoal, rapidinho. A gente teve o Utah Jazz batendo o Indiana Pacers. O Pacers que, pelo amor de Deus, hein? Meu Deus do céu, Pacers. Porra, não vence uma, caralho. Puta que pariu. O Pacers é outro que eu achei que ia estar bem melhor. Mesmo sem Haliburton, eu achei que o Pacers ia estar com a campanha melhorzinha. Né? Mas tá 1-10. Pô, perdeu ontem pro Jazz. Tomou 152 pontos pro Utah Jazz. Pô, aí é complicado, hein, Pacers. Se bem que o Pacers também tá lidando com muita lesão, né, velho? Né? Não dá pra criticar tanto também os caras, não. Mas dá pra tá jogando melhor, hein? Porra, Pacers. Caramba, né? Inclusive o Pacers se tornou o primeiro time nessa temporada a tomar 150 pontos de algum time, né? Bizarro. Mas enfim, o Jazz foi lá, passou-lhe o carro em Salt Lake. Lauri Markkanen com seu 5º jogo de 30 pontos na temporada, foram 35 para ele. Né? Um destaque bem legal ontem foi o Ace Bailey. Né? O Ace Bailey que está tendo um início bem complicado, ontem fez um jogo muito bom. Né? O melhor jogo dele na
na temporada. Foram 20 pontos para ele com 7 de 14 nos arremessos. Finalmente arremessando bem o Ace Bailey, né? Isso em 26 minutos. E o Jazz saiu com essa vitória, cara. 4ª vitória do Utah Jazz, que tá, mano, competindo, hein? Utah Jazz competindo aí. E o Pacers com mais uma derrota. 10ª derrota do Pacers na temporada. E aí, encerrando a rodada de ontem, a gente teve o Denver Nuggets vencendo o Sacramento Kings por 122-108. Nikola Jokic com mais uma atuação padrão Jokic, né? 35 pontos, 15 rebotes e 7 assistências para ele, arremessando 16 de 19 no field goal, uma coisa impressionante. Nikola Jokic, que nessa temporada é o líder em triple-doubles, é o líder em double-doubles, é o líder em assistências por jogo, é o líder em assistências totais, é o segundo em rebotes por jogo, segundo em rebotes totais, o 8º em roubos por jogo, o 9º em roubos de bola totais, é o 11º em pontos por jogo e o 11º em pontos totais, né? E média de triple-double pro homem. Ele é um absurdo, cara. Ele é um absurdo. E ontem, cara, uma coisa que eu gostei bastante do Denver, uma coisa que eu venho, né, gostado de ver nesse Denver, é como que o time tá se portando bem nos minutos do Jokic no banco, né, cara? Né, a gente se acostumou nos últimos anos a ver um Denver, cara, completamente perdido nos minutos sem o Jokic, né? Nessa temporada não, cara. Nessa temporada a gente tá vendo um Denver sabendo lidar melhor com os minutos sem o Jokic. Ontem, por exemplo, ali no, né, teve um momento ali onde o Jokic foi pro banco, que o Denver meteu uma run de 15-2, né? Que basicamente sacramentou a vitória do time. Então, sim, o Denver tá sabendo lidar com os minutos sem o Jokic. E isso é o que mais me anima pra esse time, nesse time pensando, né, em pós-temporada. Porque se esse time fez o que fez temporada passada, quase eliminou o Oklahoma, sem ter banco, né, tendo um desempenho insalubre nos minutos sem o Jokic, imagina agora com um elenco mais forte e sabendo jogar sem o Nikola Jokic em quadra. Esse Denver não jamais durmam nesse Denver Nuggets. Jamais, tá? Jamais. Esse time é muito bom, cara. É muito bom. E o Sacramento Kings, né, cara, assim, segue perdendo, 8ª derrota do time. E, né, segundo informações, a gente está, né, acompanhando os últimos momentos desse elenco juntos, né? Porque segundo informações de Carmichael Dave, o Sacramento Kings está se preparando para um rebuild, né? Segundo ele, o Kings, né, deve explorar cenários de troca envolvendo LaVine, Sabonis, DeRozan e outros atletas, né? Ou seja, liquidação em Sacramento, né? Liquidação. E eu vou te falar, cara, tem uns bonecos interessantes por lá, né? Para além do Big Tree aí, que não dá pra chamar de Big Tree, né? Pelo amor de Deus. Cara, você tem Keon Ellis, que se encaixaria em diversos times e tem um salário super acessível. Inclusive, se eu fosse Houston, mano, ia atrás do Keon Ellis no ato, tá? Inclusive, eu já até falei aqui, né, sobre uma possível troca que Houston poderia fazer pelo Keon Ellis, envolvendo o Tari Eason. Eu faria na hora, tá? Acho que o Keon Ellis encaixaria super bem nesse Houston. Então você tem Keon Ellis, você tem Keegan Murray, que, mano do céu, se o Golden State não tá ligando agora, oferecendo Kuminga pra pegar o Keegan Murray, é maluquice. O Keegan Murray encaixa como uma luva nesse Golden State. E em vários outros times também. Então você tem Keon Ellis, você tem Keegan Murray, você tem Malik Monk, cara, que pra vir do banco, pra entregar volume vindo do banco, é uma opção maravilhosa. Quem mais tem aquele time? Eu acho que são esses. Os mais interessantes são esses 3. Tem Dennis Schroeder também, mas eu não acho que o Schroeder vai embora. Ele acabou de chegar. Se bem que... é o Dennis Schroeder, né? Então a chance do Dennis Schroeder ser trocado nessa brincadeira é muito grande. Então o Dennis Schroeder tá aí também. Quem precisar de armador. Minnesota, pô. Pô, Minnesota tem que ir atrás do Schroeder, sem dúvida alguma. Você tem o Russell Westbrook, que tá tendo um bom início de temporada. Então quem quiser, vale a pena ainda. Fora os 3, né? Sabonis, DeRozan e LaVine. Dos 3, o
o que mais me agrada, sendo bem sincero, é o Lavine, tá? Sabe por quê? Porque o Sabonis, cara, ele é um jogadorzaço, mas ele é um jogador que eu não consigo ver sendo peça fundamental de um time campeão. Porque o Sabonis ele tem muitos defeitos no jogo dele. E são defeitos que pra você cobrir dá muito trabalho, mano. Dá muito trabalho cobrir as brechas defensivas do Sabonis. E pelo salário que ele tem, se eu sou um contender, eu não vou atrás. Sendo muito sincero. Eu vou atrás do Sabonis se eu for um time que precisa, sair de um time ruim para um time medíocre. Né? Por exemplo, Utah Jazz. Né? O Walker Kessler tá fora da temporada. Cara, se eu sou o Jazz, eu vou atrás do Sabonis. Que aí eu vou... Se eu quiser competir, né? Porque o Sabonis, ele consegue fazer um time ruim virar um time medíocre. Ele consegue. Ele eleva o teto do time pra isso. Se eu sou... Pensar... É que Indiana não vai conseguir fazer... Não vai fazer uma troca dessa. Mas ele em Indiana, seria maravilhoso. Inclusive, ele já jogou por lá e deu certo lá. Né? Talvez Indiana monta um pacotezinho aí. Ele consegue elevar o teto desse time do Pacers. Ele eleva o teto. O Celtics. O Sabonis eleva o teto desse time do Celtics. O problema é acomodar o salário do Sabonis junto com o salário do Brown e do Tatum, né? Porque, pra quem não sabe, o contrato do menino Domantas, cara, é de simplesmente... Cara, é bizarro. Meu Deus do céu. A gente tá falando de um Sabonis que ganha 42 milha e que tem mais 2 anos garantidos pra além desse. Caralho, 4 anos, 186 milhões. Mano do céu, é muita grana pro Sabonis, bicho. Sabonis não vale isso mesmo. Não vale isso mesmo. Então, assim, é um cara que, dos 3, ele é o melhor jogador. Mas dos 3 é o que talvez eu menos apostaria, cara. Porque é muita grana pra um jogador que, repito, não vai ser um frontman de um time contender. Ele vai ser um frontman no Utah Jazz. Ele vai ser um frontman num Pacers, se for pra lá. Não, no Pacers não, porque tem o Siakam. Mas, assim, seria um cara importante, seria um cara que ajudaria a elevar um pouquinho o teto, né? Botaria um time no play-in, por exemplo. O Sabonis não é um jogador que carrega um time pra um playoff, mas ele pode carregar pra um play-in. Entendeu? Pode carregar pra um play-inzinho. Sacou? O Charlotte. Pô, se eu sou Charlotte, eu puxo o radinho e falo, e aí? O que vocês estão querendo pelos Sabonis? Tem como fazer jogo? Tem como dar jogo aí? O Sabonis nesse Charlotte eleva o nível do time. Com certeza eleva o nível do time. Agora, Sabonis no Golden State. Primeiro que ele nunca vai pro Golden State por conta da questão dele com o Draymond Green. Que o Draymond Green quebrou a costela dele com um pisão no playoff. Então isso nunca vai acontecer. Mas assim, eu não acho que no Golden State o Sabonis... Ah, nossa, agora fodeu. Agora fodeu. Cara, as falhas defensivas do Sabonis, mano, iriam custar muito pra esse time. E ele e o Draymond Green, eu acho que eles iriam bater muita cabeça. Né? O fit dos dois não me agrada nem um pouco. Então, eu sinceramente não gosto muito da ideia do Sabonis no Golden State. Particularmente não gosto tanto. E eu acho que o Golden State também nem vai atrás. Agora, no Zach LaVine, eu acho que o Golden State tem chance de ir atrás. Inclusive, se eu sou o Golden State, eu ligo pro Kings e falo, eu tô com o Kuminga aqui. Você me oferece o Keegan Murray? Se o Kings falar não, eu falo, então beleza, e o LaVine? Eu tentaria um dos dois. Primeiro o Keegan Murray e depois o LaVine. Eu acho que o LaVine no Golden State daria certo. Acho que pode dar certo. Né? Uma opção ali pra pontuar, pra ajudar o Curry ali. Né? Até porque o Jimmy Butler é inimigo da pontuação, né? Então o Zach LaVine pode ajudar nisso.
O DeRozan eu já acho que aí já seria meio complicado. Acho que o LaVine ele consegue render mais sem bola do que o DeRozan, né? Então, assim, o Sabonis num time que quer ser contender, que quer brigar por título, eu não acho que ele funciona tanto, tá? Agora, para um time medíocrezão aí, ou um time que quer se tornar medíocre, eu acho que o Sabonis funciona bem. Se é um Sabonis ganhando 30 milhões por ano, beleza. Aí um contender pode pegar. Dá pra comprometer essa parcela do cap num Sabonis. Agora, 40 e tantas milhas, com 3 anos de contrato ainda, eu já acho complicado. Mas enfim, são 3 caras aí que tem nome, que tem, né, pedigree e que estão no mercado aparentemente. Vamos ver quem é que vai atrás. Eu não acho que o mercado desses 3 é tão grande assim. Na verdade, acho que é um mercado bem restrito. Eu acho que Malik Monk, que Keegan Murray, que Keon Ellis tem mercados mais abrangentes do que esses 3, para ser bem sincero. Mas vamos ver, tem uns bonecos ali. Quem precisar de um boneco aí, Sacramento tá oferecendo aí uma galera, né? Liquidação em Sacramento. Então, sobre o Kings é isso. Sobre a rodada é isso. Passando agora para as últimas 2 notícias que eu separei aqui pra gente encerrar o programa. A primeira é sobre, ainda, né, sobre o assunto troca. Falar sobre Anthony Davis, né? Porque com a demissão de Nico Harrison, saiu a informação da ESPN de que o Dallas Mavericks deve testar o mercado de Anthony Davis. E aí é o seguinte. Eu sei que muitos vão vir aqui falar, puta, mas quem que vai pegar essa bomba do Anthony Davis, cara? Anthony Davis, pô, gordinho, machucado, pô, ele só machuca. Quem vai pegar o Anthony Davis? Eu entendo você falar isso, mas, cara, eu vou te falar um negócio. Se eu tenho a chance de pegar o Anthony Davis, eu pego. Eu pego, sabe por quê? Porque, apesar dele estar machucado agora, e dele, temporada passada, ter se lesionado também lá em Dallas, cara, até essas lesões, ele vinha se mantendo saudável, bicho. Pega as últimas temporadas do AD. Ele tem ficado saudável. E nas pós-temporadas que ele jogou pelo Lakers, em quase todas ele tava saudável. Acho que em todas ele tava saudável. Entendeu? Então, isso de que o Anthony Davis não fica saudável, de que ele machuca toda hora, não é mais bem verdade. Eu vou até puxar aqui pra vocês. Vou fazer o... Aqui eu trago a estatística. Aqui, ó. Anthony Davis. Aqui, ó. Vamos pegar aqui as temporadas dele no Lakers, tá? Ó. 24-25, ele jogou 42 jogos no Lakers até ser trocado. Né? Ele jogou a maioria dos jogos que poderia. Aí no Dallas, realmente, ele machucou e beleza. 23-24, ele jogou 76 jogos, cara. 22-23, ele jogou 56. E nas pós-temporadas, ele jogou em todos os jogos. E jogou bem pra caralho. Bem pra caralho. Então, mesmo existindo esse consenso aí de que o AD tá sempre machucado, não é bem uma realidade, cara. Não é bem a realidade, entendeu? E aí a gente tá falando de um Anthony Davis que ainda tem lenha pra queimar, que é um cara que, mano, em pós-temporada, poucos jogadores são tão impactantes quanto ele. Poucos, tá? É um dos melhores two-ways da NBA. É um dos melhores pivôs da NBA. É que ele não gosta de jogar de pivô. Mas quando ele joga de pivô, ele é um dos melhores pivôs da NBA. Ele saudável, como ele vem ficando nos últimos anos, apesar da impressão da galera não ser essa, cara, ele é o melhor ala pivô da NBA, não chamado Giannis Antetokounmpo. Quando ele joga de ala pivô. Quando ele joga de pivô, ele é um dos melhores pivôs. E quando ele joga de ala pivô, ele só não é melhor que o Anthony Davis. Que o Giannis. Então, cara, é um jogador que eu apostaria, bicho.
eu apostaria. Por exemplo, um rumor que tem saído desde ontem é do Chicago Bulls. Porque ele é de Chicago e tudo, ele já falou que gostaria de jogar em Chicago. Mano, se eu sou o Bulls, eu vou atrás na hora do Anthony Davis. O Bulls eleva, o Anthony Davis elevaria o nível desse Bulls muita coisa. Muita coisa. Pensa esse time do Bulls com Josh Giddey, com Anthony Davis e com Matas Buzelis. Esse time sobe muito de patamar, bicho. Muito de patamar. Tá ligado? É papo de brigar por semi de conferência. Sem sacanagem. Esse é o impacto que o Anthony Davis tem. Esse é o impacto que o Anthony Davis tem. Pega um outro time aí, ó. Lakers. Já pensou? Já pensou? Bota o Anthony Davis nesse time do Lakers agora, com LeBron e Luka. Porra. É contender claríssimo ao título. Mas muita coisa. Sacou? Tava falando de Sabonis, né, no Golden State. Anthony Davis no Golden State, pra mim, aí o Golden State, mano, aí não tem jeito. Aí só se o Steve Kerr fazer uma merda gigantesca, porque Anthony Davis no Golden State mano, é uma elevação de nível absurda. Se eu falei, né, que o Sabonis, ele consegue fazer um time ruim virar um time medíocre, o Anthony Davis, ele consegue fazer um time medíocre entrar na linha de frente por uma final de conferência, mano. Esse é o nível do Anthony Davis. Então, mesmo a galera tendo essa visão de que não vale a pena pegar o Anthony Davis porque ele nunca tá saudável, eu vou contra a corrente, cara. Eu acho que vale a pena. Porque as últimas temporadas dele, ele ficou saudável. E assim, eu acho que é uma aposta que tem uma chance de dar certo boa. Porque se dá certo, o seu time entra na briga por título, mano. Se dá errado, beleza, você vai ficar frustrado porque você gastou muita coisa pra pegar para pegar o Anthony Davis. Você vai gastar muito, porque ele tem um salário alto, então não é uma operação fácil de ser feita. Mas se dá certo, mano, é um all-in que o Lakers deu. Você acha que o Lakers se arrependeu de ter trocado pelo Anthony Davis? Nunca. Nunca, porque se você pega todas as pós-temporadas que o Lakers disputou na era Anthony Davis, ele foi o melhor jogador do Lakers em todas. Em todas. Ele foi melhor do que o LeBron nas pós-temporadas. Foi melhor. Inclusive, eu tenho a opinião de que, na bolha, o Anthony Davis merecia mais o Finals MVP do que o LeBron, na minha opinião. O LeBron jogou pra caralho, mas eu acho que o Anthony Davis merecia mais. Enfim, aí é outro papo. Mas entendeu? Eu acho que vale a pena apostar nele. Eu apostaria. E eu vou te falar, tem vaga em 98% dos times da NBA. 98% dos times da NBA. Assim, você não consegue fechar uma mão com times onde o Anthony Davis não teria vaga. Você não consegue. Cravo pra você. Então assim, se o Dallas realmente botar ele no mercado e quiser trocar, vai conseguir. Vai conseguir, porque eu acho que ao redor da liga, a sensação é de que realmente vale a pena apostar no Anthony Davis. Eu não acho que a liga despreza o Anthony Davis como muita gente despreza. Entendeu? Minha visão, né? Minha visão. Mas vamos ver. Vamos ver se rola a troca de fato. Admito que eu fico surpreso em ver o Dallas querendo fazer negócio com o Anthony Davis. Né? Então... Enfim. É isso. Rapaziada, breaking news, hein? Olha aí, eu ia falar de All-Star Game, mas... Breaking news. Deixa eu botar aqui. Meu Deus do céu. Rapaz do céu. Nada está tão ruim que não possa piorar. Em meio ao início de temporada horroroso do Los Angeles Clippers, onde o time simplesmente não consegue vencer, sai a informação de Shams Charania de que... Cadê? De que Bradley Beal, meu Deus do céu, Bradley Beal está fora da temporada. Exatamente. Segundo Charania, Bradley Beal tem uma fratura no quadril e aí ele vai passar por cirurgia
que tirará ele de toda a temporada. Meu amigo de Deus. Aí é complicado. Aí é complicado, Clipão. Uma das grandes apostas que o Clippers fez nessa off-season. Bicho. Pelo menos uma aposta que é barata, né? Não é que o Clippers comprometeu uma grande parte do cap nele. Pegou ele, né, preço de banana. Então, assim, não vai ter um custo, né, relevante. Mas, puta merda, hein? Que notícia de merda pro Clippers, hein? Um cara que, né, poderia ajudar muito esse time na parte ofensiva. Ser um desafogo, né, pros minutos sem Harden, sem Kawhi. Tá fora. Cara, que merda, hein, Clippers? Que zica. Que zica, mano. Puta que pariu, bicho. Cara, notícia horrorosa, assim, pro Clippers, mano. Não é uma notícia desastrosa, porque, igual eu falei, o investimento foi baixo, né? Mas, cara, frustrante, né, mano? Frustrante, porque a contratação do Bradley Beal foi uma das contratações que eu achei uma das melhores que a gente teve na off-season, pensando no preço. Tipo, o Clippers pegou o Bradley Beal pagando 5 milhões por ano, gente. Então, tinha tudo pra ser um stealzaço e já não vai ser, né? Fora da temporada, e a questão agora é o que vai ser do Bradley Beal temporada que vem, porque é player option, né? Tipo, ele pode aceitar a player option e tentar mais um ano no Clippers, mas obviamente o plano dele era jogar muito nessa temporada, se valorizar e tentar um contrato melhor ano que vem. O plano dele já foi buraco abaixo aqui, porque quem vai pagar alguma coisa por ele sem ele jogar essa temporada? Meu amigo, o futuro do Bradley Beal bem complexo. E pro Clippers uma notícia bem chata, né, mano? Tipo, igual eu falei, não é um desastre porque o investimento é muito baixo, mas... ruim, né? Uma aposta que, né, já não deu certo. Né? Já não deu certo. Mas enfim. É isso, o Bradley Beal fora da temporada. Clippers sofre aí uma baixa importante aí pro restante da temporada. Pra gente encerrar aqui o episódio, minha gente, porque já ficou bem maior do que eu, né, gostaria, comentar, mas assim, de forma bem rápida mesmo, porque é um assunto que eu tô cagando baldes, mas eu acho que é algo que precisa ser falado. Que é sobre o All-Star Game, né? De novo, Adam Silver vai mudar o All-Star Game, ele já havia falado, né, que ele queria instaurar o formato de time Estados Unidos contra time mundo. E aí ontem a NBA anunciou oficialmente como que vai funcionar o All-Star Game desse ano, né? E aí o Matchup Brasil trouxe aqui a tradução do anúncio da NBA. E aí vai funcionar da seguinte forma, né? Serão 24 jogadores, 12 de cada conferência, sem considerar posições. Ou seja, pode ser que a gente... Assim, não sei se vai acontecer. Acho que não, mas pode acontecer de termos 12 jogadores do leste sendo armadores. Né? Não vai precisar dividir por posição. Né? Já acho essa ideia uma merda, tá? Sendo bem sincero, já acho uma merda. Os 24 jogadores formarão 3 times, sendo 2 times só com jogadores dos Estados Unidos e um time mundo. Também não entendo por que 3 times. Cara, por que ele não faz o simples, mano? 2 times, um time mundo, um time Estados Unidos. Tá ligado? 3 times, que porra é essa? Enfim. Esses 3 times vão se enfrentar em um torneio de todos contra todos em partidas de 12 minutos. Ao final desses jogos, da primeira fase, os 2 times com a melhor campanha avançam para se enfrentar na final, ou seja, será um total de 4 partidas de 12 minutos no All-Star. Cara, eu sou suspeito para falar, eu já perdi o interesse no All-Star Game há muito tempo. Admito que o que me animou um pouquinho a ideia de Estados Unidos contra time mundo, mas nesse formato, cara, nossa, mano, que merda. Faz 2 times só, bicho. Toma, time mundo, time Estados Unidos se enfrentem aí. 4 quartos, 12 minutos, vai, bora. Agora fica fazendo esse... 4 jogos de 12 minutos, pra que isso, mano?
Nossa, mano. E aí vai tuchar comercial a rodo entre os jogos, igual foi nesse último ano. Vai ficar uma merda de assistir. Ah, mano, puta, velho. Assim, tomara que dê certo, tomara que funcione, mas mano, Sim. Eu só vou assistir isso porque é meu trabalho, mano. Porque se eu fosse um telespectador que não trabalhasse com NBA, mas não tinha a mínima chance de eu perder meu tempo vendo isso aqui. Eu acho que vai dar errado, cara. Eu acho que a ideia é uma merda. Pra mim tinha que fazer o simples, irmão. Time mundo contra time Estados Unidos. Foda-se. 2 times se enfrentem. Agora essa gamificação, essa Kings Leagueização aí que ele quer fazer no All-Star Game, eu acho uma merda, mano. Sendo bem sincero. Enfim. Tem gente que gosta, né? Eu acho uma bosta. É isso, minha gente. Pro programa de hoje é isso. Obrigado, viu, pela sua audiência. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar o conteúdo. E é isso, né? Vai lá na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos. Bota o cupomzinho SWISH10 para garantir 10% de desconto. E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e tchau.